por causa da pandemia do novo coronavírus, o Brasil decidiu estender por 30 dias o fechamento da fronteira terrestre com o Uruguai. A partir de segunda, a Argentina vai entrar na fase 4 de reabertura progressiva do isolamento social. O presidente Alberto Fernandes anunciou em rede nacional a volta às atividades de mais de 1.060 indústrias, como as automotivas, têxteis, calçados, químicas, papelarias e cigarro. Mais de 200 mil trabalhadores voltarão às ruas em horários alternados e com extremas medidas sanitárias e de higiene. A presidente da Bolívia, a Jeanine Áñez Chaves, ela informou que as fronteiras, os acessos via fluviais, na verdade, serão fechados em 48 horas e as vias aéreas e terrestres em 72 horas. Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Sabe aquela ideia que diz que parte do que somos vem de como as pessoas nos enxergam? Então, isso vale para pessoas e vale para países também. Vamos pegar então os dados e desenhar o cenário para quem está nos ouvindo. É o seguinte: o Brasil tem um território que ocupa quase metade da América do Sul e uma fronteira imensa, gente. Imensa, é imensa mesmo. 16 mil quilômetros. E é uma fronteira porosa, todo mundo passa por ali tranquilamente, ou seja, existe sim uma movimentação intensa de pessoas. Não são limites rígidos como a gente vê, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos. E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque países que fazem fronteira com o Brasil estão preocupados com a situação da pandemia aqui no nosso país. Como a nossa fronteira é porosa, fica fácil demais para o vírus circular. E essa preocupação, claro, todo mundo tem que ter, porque o território brasileiro concentra o maior número de casos da Covid-19, mais do que todos os países da América do Sul somados. Então vamos conversar com o nosso editor de internacional, o Fred Soares. Fred, bem-vindo ao Item Mais, Fred. Oi, Mona Lisa, tudo bem? Tudo. Prazer ter você aqui. Então vamos fazer uma referência aí, né? A semana começou para nós brasileiros com mais de 11 mil mortes por causa do novo coronavírus. E eu reitero o que eu falei agora há pouco, a subnotificação é algo escancarado. A gente vê tanto nas declarações das pessoas, quanto quando a gente faz a conta do número de leitos e na demanda do sistema público, aí sem contar o sistema privado também. É por isso que os nossos vizinhos estão muito preocupados com a situação do nosso país. As relações nunca foram, assim, 100% amigáveis, né? Eu acredito que a Covid deva potencializar antigas rusgas entre os parceiros aqui latino-americanos. Eu acredito que sim. Sul-americanos, como quiser o recorte. Até comercialmente e economicamente, o Mercosul nunca vingou como deveria ter vingado. E eu acho que essa pandemia traz essa referência muito bem lembrada por você de antigas rixas, problemas antigos entre países como a Argentina e o Brasil. Sim. Isso que é o mais lamentável de todo este período que a gente está vivendo. Eu acho que se os presidentes aqui na América do Sul tivessem um pouco mais de contato para poder acompanhar o que acontece nas diferentes cidades, com mais casos, menos casos, etc., etc., eu acho que o combate daria resultados muito mais positivos. O problema é que cada país tem a sua própria realidade e seus problemas são totalmente diferentes. O Brasil é um país continente. Então, na Bolívia, por exemplo, o problema é um país pequeno, mas, contudo, o sistema de saúde não comporta uma pandemia dessa natureza. No Uruguai, que é um país também pequeno, o combate foi muito mais inteligente, isolando as pessoas, mas além de isolar as pessoas que tinham um prognóstico de contágio, o interessante no Uruguai foi isolar também as pessoas que estavam perto de quem supostamente dava positivo no coronavírus. Eu acho que esse tipo de medidas inteligentes em países pequenos deram muitos bons resultados. Países pequenos, a gente precisa ressalvar, né? O Brasil, quando a gente faz a comparação, a gente está falando de um país continental, com uma população
imensa e os nossos vizinhos grandes também, alguns em termos territorial, mas não chegam nem perto do que é a dimensão territorial do nosso país, mas a questão populacional é muito, muito diferente, né? E aí os enfrentamentos à pandemia muito que mostram os resultados que a gente está colhendo agora, né, Fred? Exatamente. De tudo que você acompanhou desde que você está cobrindo aqui a pandemia para a firma, né, nos jornais da manhã, qual foi o exemplo aqui dos nossos vizinhos que mais te chamou a atenção pela assertividade e também o exemplo que mais te chamou a atenção pela negatividade em relação à pandemia? Eu acho que o que eu falei do Uruguai, que eu acho que foi uma medida muito inteligente, e o isolamento que os governos fizeram há algum tempo atrás, que eu acho que isso deu bons resultados. Por exemplo, na Argentina, eles conseguiram controlar os números e os contágios. Se a gente faz a relação de contágios e mortes, há 3 semanas atrás, começos ou inícios do mês de abril, teve uma queda. Por isso, a Argentina está relaxando as medidas de isolamento. Hoje estão passando para uma terceira fase de isolamento e essa terceira fase vai até o dia 24 de maio. A partir de hoje, se liberam os comércios e indústrias, mas de forma gradual. Entre os comércios, que abre algumas lojas de eletroeletrônicos, também abrem pets, depois alguns pequenos comércios que precisam de retomar a sua atividade. Mas com essas restrições, funcionamento de horários, e alguns dias sim, outros dias não. Então, essa é a terceira fase na Argentina. No Chile, que eu acho que estavam indo pelo mesmo caminho, teve uma nova levantada dos números e isso preocupou, sem dúvida nenhuma, o presidente Piñera. E por isso voltou atrás com as medidas de relaxamento. Outro país que eu acredito, e por isso tem a ver as declarações do presidente do Paraguai, o Benítez, criticando a posição do presidente Jair Bolsonaro, é que o Paraguai tem números baixos se a gente compara com o que vê no resto da América do Sul. No Paraguai, apenas 10 mortes de 724 casos. Mas a principal preocupação do presidente é essa fronteira que divide Brasil com Paraguai, que são 700 quilômetros de fronteira entre os dois países. Mas o problema é a Cidade del Este, que tem muito brasileiro lá. Um trânsito enorme. E um trânsito enorme de quem é comerciante, de quem é turista. E eles têm observado, as autoridades do Paraguai, um aumento considerável em casas de hospedagem e hotéis dessas pessoas, que, segundo as autoridades do Ministério da Saúde, todos são do Brasil. A gente fez vários podcasts aqui, vários episódios sobre a dificuldade dos brasileiros de voltarem para o país, especialmente os que estão na Europa, na Ásia também. A gente falou de um rapaz que já tinha feito vários caminhos. Em relação aos nossos hermanos, como é que estão as fronteiras para idas e vindas por causa da pandemia? A gente teve em alguns momentos ali a fronteira fechada. Mas mais ou menos, né? Em alguns deles é fechada, só que não. Neste momento de aumento significativo dos números da Covid no nosso país, já há posicionamentos mais fortes e determinantes dos nossos parceiros? Sim. Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, um dos principais que vai nessa linha de fechar fronteiras, principalmente com o Brasil, porque consideram o Brasil um real problema pelo número que tem de contágios e de mortes. Isso quer dizer que a Argentina vai tentar fechar fronteira, mas com um controle muito mais rigoroso. Com controle sanitário? Com controles sanitários, não só terrestres, sino também aeroportos, porque a Argentina vai liberar os voos a nível local. A partir da seguinte semana, ainda estão estudando todas essas situações, mas o problema maior é o Brasil. Pelo que o domingo passado falou o presidente da Argentina, Brasil é considerado um país que
pode exportar muitos contágios para os países vizinhos. E nessa mesma linha foi o depoimento do presidente do Paraguai, que falou que o que mais precisa hoje em dia o Paraguai é fechar fronteiras com o Brasil. Agora, até que ponto as rusgas políticas incrementam esses fechamentos e essas análises? Por exemplo, a gente viu como foi o início da reação brasileira à eleição do presidente argentino agora, tudo que aconteceu, as declarações, Bolsonaro vai, não vai, quem vai para a posse do presidente, ficou uma situação tão feia, né, para o nosso país, pela tal reciprocidade diplomática que em algum momento foi esquecida, depois tentaram arrumar. Nesse momento, como é que o incremento da disputa política atrapalha ou ajuda na união dos países ali nas estratégias para combater a pandemia, Fred? O que você pode botar, eu considero na conta de um presidente o tempo que está no governo. No caso do Jair Bolsonaro, não é há meses que está no poder. 1 ano e meio. É diferente a situação do presidente da Argentina, diferente a situação da presidenta da Bolívia, diferente a situação do presidente do Peru e até da Colômbia. A melhor referência que a gente tem das situações políticas por conta dessa pandemia são as mudanças que foram feitas pelos presidentes, principalmente dos ministros de saúde, porque eles jogam a responsabilidade do combate da pandemia para os ministros de saúde. Você vê aqui no Brasil, aconteceu isso. Na Bolívia aconteceu o próprio. Na Argentina foram feitas muitas críticas para o presidente e para o próprio ministro. No começo, porque demoraram muito tempo para decidir pelas medidas de isolamento. Passou um bom tempo, mas, contudo, só depois da primeira semana de abril, a restrição foi absoluta na Argentina. Então, esse tipo de situações, eu acho que, de alguma forma, geram esse transtorno ao interior de um governo. Sim. Aconteceu isso aqui no Brasil, isso é muito visível. No começo da semana, o que mais chamou a atenção dos brasileiros, para mim, foi um constrangimento, saber o ministro da Saúde não saber de medidas que impactam completamente a gestão dele no combate à pandemia, com o decreto do presidente Jair Bolsonaro para liberar outras categorias ali, cabeleireiros, salões de beleza, barbeiros, academias, e o ministro gaguejando ali na frente de todo mundo, sendo noticiado, sendo informado pelos jornalistas sobre as regras de abertura ou fechamento de atividades do país que ele comanda no aspecto de saúde. Para mim foi constrangedor. Como que isso bateu para os nossos vizinhos, os nossos países Foi vizinhos? notícia internacional. Mas com esse tom de vergonha? Exatamente. Eu estava lendo agora há pouco um site da Argentina que é Infobae, a manchete do constrangimento do ministro da Saúde. Que eu acho que não é a primeira vez que Jair Bolsonaro surpreende dessa forma a seu ministro. Já aconteceu com Mandetta também em algum momento. Mas não com uma reação daquela, né? Não, porque ele estava totalmente por fora dessa decisão do presidente. Ele parece estar por fora de muita coisa. Isso é o que a gente tem quando a gente vê como ele fala. Ele realmente não passa para a população brasileira até o momento segurança quando ele abre a boca. E isso é evidente, não tem como questionar, né? É uma característica dele. Ele não é uma pessoa... Ele pode ser uma pessoa muito bem preparada, ter um excelente currículo, mas ele não é alguém que está revestido da autoridade da fala. A autoridade da fala para acalmar as pessoas, para dar para os brasileiros as orientações. E isso, para mim, ontem, chegou num ponto irreversível. Essa é a percepção que os nossos vizinhos tiveram também, além da Argentina? Sim, sim. Porque, aliás, tudo que Jair Bolsonaro decide, fala, faz, eu acho que replica, não simplesmente pelo fato de ter Argentina, Paraguai, Uruguai como sócios no Mercosul, replica pelas medidas, pelo jeito de agir, pelo jeito de falar. Isso aí, para nenhum país, foi fácil de engolir do jeito que ele tomou essa batalha, essa luta contra a pandemia. Porque eu acho que se tem um discurso que me parece que foi
padrão ou foi uma coisa mais homogênea, é que os presidentes da América do Sul, cada um por seu lado, teve medidas de isolamento e de restrições, Sim. mas muito bem definidas em coordenação com os ministérios, principalmente da saúde e as outras autoridades. Eu acredito que isso é muito visível aqui, porque parece que não tem esse diálogo. Sim, é evidente. É evidente e isso explica muito até a atitude da população, né? Muitas vezes na negação, na demora para entender que algumas posturas, alguns hábitos são determinantes para a preservação da vida, né, Fred? Para mim está Sim. claro. Para fechar nosso papo, não podemos deixar de falar da Venezuela. A Venezuela parece que não faz mais parte, né, da nossa vizinhança, mas ela faz. Tá ali grudada em Roraima, né, com toda aquela crise que acontece em Roraima há muitos anos. Neste momento, a nossa relação com o nosso vizinho piorou muito e parece cada vez mais irreversível em relação à pandemia. E também os números da Venezuela em relação à pandemia são questionáveis demais, né, Fred? Essas relações que você fala, Mona Lisa, eu acho que tem a ver principalmente pela linha política de um governo com relação ao outro. Maduro não sai dessa linha que ele acredita que ainda pode se perpetuar aqui na América Latina, que aliás perdeu muito poder. Eu acho que o único aliado que tem hoje em dia é Cuba e Rússia, e né? Rússia no mundo. E por conta disso é um país totalmente empobrecido, né? Você vê uma realidade de um país que tinha tudo para ser uma potência mundial pelo petróleo que exporta, mas hoje em dia é um país empobrecido com graves problemas não só no sistema de saúde, Sim. De alimentação, Tudo, população fundamentalmente perdendo peso por fome. É terrível. E a realidade, eu falava contigo antes de começar o podcast, que eu voltei para a Bolívia em 2015 e eu vi nas cidades da Bolívia muito venezuelano. Gente pedindo esmola e gente que tem um título acadêmico, um título profissional, mas que teve que sair de seu país por conta da fome, por conta do desemprego. Do mesmo jeito que você vê essa situação na Bolívia, vê no Peru, um monte de gente no farol, Todos geralmente venezuelanos. mulheres com filhos. Essa mesma realidade você vê na Argentina, que é para onde esse pessoal emigrou. E esses números de 422 casos e apenas 10 mortes, muito por baixo do que acontece, por exemplo, no Paraguai ou no Uruguai. Você não tem como acreditar. Um país que tem essa debilidade de poder enfrentar essa pandemia do jeito que outros países estão tentando fazer. Porque tem pelo menos uma estrutura de saúde muito bem estabelecida, como é no Chile, como é na Argentina. Até na Colômbia, eu acho que os países que mais sentiram os efeitos deste vírus são Peru, Equador e Bolívia. Porque os sistemas de saúde já estavam em uma situação deprimente. Então, essa é a realidade. E o que eu acho de interessante, se eu não me engano, foi na semana passada, eu vi uma entrevista ao presidente Piñera, Sebastián Piñera do Chile, precisamente na CNN em espanhol, e ele falava que os governos, daqui para frente, assim que passe essa pandemia, eles têm que tomar atitudes certas para a convivência das pessoas nos seus próprios países. E o Chile está com um projeto de um cartão verde, que é um cartão que eles vão fornecer a todos os cidadãos chilenos para detectar como que está a saúde de cada pessoa. Isso vai ter um ônus, um gasto muito grande para o Estado, mas, segundo o que o presidente Piñera falou, é a melhor medida que os países têm que ter daqui para frente. O resguardo da sua cidadania, das pessoas que moram no país. Cuidar da saúde vai ser, a partir desta pandemia, uma das principais preocupações de todos os governos. Ou deveria ser uma das principais preocupações de todos os governos. Vamos saber se isso, na verdade, na realidade, depois de que passe tudo isso, logra sair do papel e começa a trabalhar nesse sentido o governo chileno. Mas é uma das ideias interessantes que por aí você escuta e fala, países na Europa têm um sistema de saúde que é de primeiro nível e aqui na América do Sul você encontra tanto problema de pessoas que têm que depender de um sistema público de saúde e não tem o atendimento que precisam, né? E paga por ele. Vamos deixar muito claro. Os brasileiros pagam impostos altíssimos. Não podemos dizer que não pagam
pagamos muito imposto e não recebemos quase nada de volta quando a gente pensa nos nossos direitos assegurados na Constituição, né? Que esses estão esquecidos ali num papel. Eu vi uma vez, há muitos anos atrás, de um aluno meu que falava que aqui no Brasil se paga impostos como na Europa, mas em troca recebe do governo, do Estado, o sistema de saúde e de educação Segurança pública, típico habitação. de um país de terceiro mundo. Sim, habitação, saneamento básico, déficit de saneamento básico brasileiro é vergonhoso. Milhões de brasileiros não têm esgoto, não tem água encanada. Isso enfim, tá tudo nesse pacotão aí. Exatamente. Ô Fred, e a sua família? Pra gente terminar esse papo, como é que você não tá podendo ir e vir, né? Como é que tá o contato? Como é que você tem falado? Como é que estão todos? Como é que está o seu coração? Pronto, perguntei. Mona Lisa sempre pergunta de coração para os seus interlocutores, porque quando a gente abre o coração, a conversa fica melhor. O contato é via WhatsApp ou Zoom. Eu não estou indo para lá, mas eu tenho contato com meus pais, irmãos, a família toda. A diferença que eu acho que é uma das medidas mais interessantes que a presidenta da Bolívia teve, a Janine Áñez, é um isolamento total. E começou com uns dias determinados, como o rodízio aqui, que está começando aqui em São Paulo. Final do documento de identidade sai um dia, outro dia sai outra pessoa, etc, etc. E como não estavam conseguindo controlar os contágios, passaram a diferenciar também as saídas para varões e depois para mulheres. Varones e mulheres, para homens e mulheres. Acho meio estranho separar para homens e mulheres. Mas foi assim, desse jeito que eles tentaram. Eu não gosto de nenhuma separação quando ela é estabelecida pelo gênero. Isso me lembra a Idade Média, mas ok, a gente pode ser um próximo podcast. Mas foi pelo gênero mesmo. E desse jeito. Porém, essas medidas também não deram todos os resultados que as autoridades de saúde esperavam. Mas pelo menos, eu acho que estão conseguindo controlar em alguma medida os contágios. E o seu coração? Não foge da pergunta. Como é que tá? Já chorou algum dia? Já falou, não aguento isso, vou chutar o pau da barraca, não quero mais saber do mundo. Não, porque meu não coração quero saber o que tá acontecendo, vou virar ermitão. Meu coração está dividido. Eu tenho 2 filhas aqui em São Paulo. Então, a família, meus pais, irmãos, sobrinhos e demais estão lá longe, mas a mais próxima está aqui. Então pronto. As 2 meninas que eu tenho estão aqui em São Paulo. Adorei te conhecer. Eu também. Não tinha te visto antes aqui na firma, os nossos fusos horários não batem, mas agora vão bater. Muito obrigada pelo papo. Eu acho que a gente vai ter outros momentos, sim, para conversar. E é isso, fique forte, fique firme pra gente continuar fazendo o que a gente faz, né? Que levando informação. Eu tenho um lema, não sei se você concorda. Informação é proteção em qualquer lugar do mundo. Você concorda? Concordo, 100%. Então é isso, no nosso lema, sigamos juntos. Obrigada, Fred. Obrigado, eu. Um beijo, obrigada. É isso. Então amanhã a gente se vê de novo? Não, amanhã a gente se ouve.